nosso tema hoje é a sustentabilidade. Estamos falando da sustentabilidade da vida, não é? E até agora a gente foi indo até um ponto em que o fundamento da ética é a ideia de pessoa, não é? A pessoa, a vida da pessoa. Mas a questão aí que se coloca hoje é em que medida a gente pode pensar a pessoa desvinculada assim do lugar onde ela vive, da casa onde nós moramos, né? A terra entendida nesse sentido como o lar de todos, não é? Nós. Então, esse é o tema da conversa. Nesse livro, Filosofia da Tecnologia, do SEC, há um capítulo em que essa análise é feita, um capítulo curto, interessante, tem uma cópia aí para cada um de vocês, não é? E nós vamos basear um pouco a nossa exposição, não é? Na ordenação feita do SEC nesse livro. Então, a associação com a tecnologia, assim, é direta, porque esses problemas de sustentabilidade, se manifestam assim fortemente com esse crescimento da tecnologia, não é? Essa invasão da tecnologia em todas as áreas da atividade assim humana. A tecnologia, a palavra tecnologia, a ideia de tecnologia como logos, a razão da técnica, né? Um estudo sobre a técnica, ou até uma ciência sobre a técnica, isso é do século XVIII, da Revolução Industrial do século XVIII. Essa ideia de que você tem que estudar sobre a técnica, né? Uma ciência da técnica. E desde então, há uma reação à tecnologia, uma reação inicialmente romântica, é o romantismo mesmo, né? Em todas as áreas, nas artes e tudo. Rousseau é um representante importante, né, dessa tendência de achar que a tecnologia está desumanizando, isso no século XVIII, né? Que está supervalorizando a razão em detrimento do sentimento, da paixão, da compaixão, que é o sentir junto com os outros, não é? Então, isso, desde o século XVIII existe esse movimento assim, romântico. Rousseau, eu repito, é um representante importante, né? Na educação, particularmente, com o Emílio, a educação, quer dizer, o homem é bom, é naturalmente bom, quem o corrompe, né, é a vida, assim, em sociedade, então, essa valorização assim, do natural. A reação à tecnologia dos luditas, eu acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar em algum âmbito, assim, os luditas, ludismo e tudo. O que é isso daí? Aquele pessoal que trabalhava com teares, os teares manuais, tecendo, né? Com o advento das máquinas, aquele pessoal começou a perder emprego, né? E a reação era ir quebrar os teares automáticos, de destruir os teares automáticos, porque eles estavam invadindo o espaço do trabalho, né? E não se sabe se existiu efetivamente ou não, ou se era um símbolo, mas um cara chamado Ned Ludd, Ned, N-E-D, Ludd, L-U-D-D, L-U-D-D, que era o grande líder, né? E os luditas eram os discípulos do Ludd, querendo acabar abaixo a tecnologia, né? Bom, isso daqui é usado como exemplo de coisa retrógrada, não é? Atrasada, de não querer a tecnologia, mas o tempo todo está em cena essa questão de até onde a tecnologia vai, até onde é razoável, a partir de que momento, né, ultrapassa o aceitável. A partir do século XIX, metade do século XIX, surgiu a palavra ecologia. Essa palavra surge no trabalho do Haeckel em 1866.
ecologia. E eco, assim, eco é o nosso lar. Economia, no fundo, são as regras para o funcionamento do lar. Economia. Ecologia, logos, estudo, né? Sobre o lar. É interessante essas palavras com nomos e com logos, porque astrologia caiu em desgraça. Agora, ecologia, nós estamos com tudo, né? Astronomia virou ciência. Gastronomia parece que é coisa de cozinheiro aí e tudo, né? Gastrologia já é de médico. Então, dependendo do contexto, o logos é valorizado ou o nomos, não é? Gastronomia parece mais assim, receita e tudo, né? Para fazer a coisa bem feita, mas a ciência é a gastrologia, né? Do médico. E aqui a ecologia entrou como essa ciência, esse estudo sobre o oikos, que é a casa da gente, o ambiente, né? E nos trabalhos do Haeckel. E aí começaram também os questionamentos sobre o crescimento populacional. Gente, a gente está no século XIX, 1866. E as questões... Você pegou aqui, Samuel? As questões sobre o crescimento populacional. É dessa época um trabalho importante do Malthus, que todo mundo conhece. Um trabalho do Malthus sobre o crescimento de população. O primeiro ensaio sobre o crescimento de população. 1800 e pouco, não é? A tese malthusiana, é esse o Malthus aqui, né? O Robert Malthus. O malthusianismo, a tese malthusiana, qual que é? Vocês já ouviram falar disso daí? Em algum âmbito a gente acaba ouvindo, mas a tese dele era a seguinte, é que a produção de alimentos crescia em progressão aritmética. Progressão aritmética, não é? Quer dizer, a cada ano aumentava do mesmo valor, não é? A produção de alimentos crescia em progressão aritmética, é como se fosse assim, ó. A cada ano aumentava o mesmo valor, a cada ano o mesmo valor. E o Malthus dizia, 1800 e alguma coisa, já a população da Terra, do mundo, né, cresce em progressão geométrica. Progressão geométrica é assim, né? Por exemplo, é 1, aí o ano depois é 2, no ano depois é 4, no ano depois é 8, sempre multiplicando por um valor constante, não somando um valor constante, né? E o Malthus não se sabe, quer dizer, se sabe, o trabalho está aí, mas baseado em dados, em censos e tudo, ele concluiu que a produção de alimentos seguia monótono, não é de uma maneira monotônica assim, mas crescendo sempre com a mesma velocidade, e a população crescia cada vez mais rapidamente, a explosão da população, né? Repito, no metade aí do século XIX, né? E que, portanto, ia haver uma catástrofe, ia faltar alimento. Ou a gente controla a população no mundo, ou vai dar uma zebra nisso daí. Olha, isso serve de indício de que a preocupação com a terra como o lar da gente, essa preocupação ecológica nesse sentido original, não é? É antiga. Mas, naturalmente, o Malthus ele foi atropelado pela tecnologia. Essa história de que os alimentos, a produção de alimentos cresce em progressão aritmética, isso não se sustenta, né? Hoje, 2% da força de trabalho produz alimento para o mundo inteiro. 2% da população de trabalhadores no mundo é suficiente, né, para produzir alimentos para o mundo inteiro. O nosso problema não é de produção de alimentos, o nosso problema é de distribuição. O problema é de dinheiro, quem pode comprar, né, a concentração, não de produção. O Malthus perdeu essa parada, não é? E a questão de crescimento populacional, essa é uma questão que permanece, né? Ainda que está muito longe o crescimento populacional de ser uma progressão geométrica, né? Muito longe. Tanto por razões políticas como as que determinaram um crescimento muito menor na China,
por exemplo, que é uma população monumental, mas que não cresce a essa taxa. Políticas do tipo um filho por casal, não é? Políticas reguladoras assim, da natalidade, não é? Além de outras questões, guerras e tudo mais. Então, essa visão era uma visão muito simples, né? Mas foi uma visão assim, e o malthusianismo permanece como, não vai dar. A Terra, como o lugar onde a gente mora, né? Porque pensar a pessoa como fundamento da ética, da bioética, da ética da vida e tudo, mas a pessoa onde, né? Desvinculado do ambiente, é isso que o Hans Jonas tem como argumento assim fundamental. Não faz sentido o Hans Jonas com o princípio responsabilidade, não é? Aqui a nossa responsabilidade é a manutenção da vida em sentido humano, e a vida em sentido humano é a vida aqui, na Terra, não é? A Terra, ao lado da gente, por isso o Jonas é tão, assim, próximo, né? E queridinho dos movimentos ecológicos. Então isso é uma coisa antiga, a gente está falando hoje dessa questão usando a palavra sustentabilidade, mas a problemática com outros nomes é anterior, né? Hoje se fala de ecologia profunda indo além dessa preocupação com o ambiente, não é? Com as florestas e tudo, mas com a vida mesmo em sentido humano. E aí a gente engata uma linha de pesquisa interessante, né? Que começa com Spinoza. Spinoza antigo, né? Século 1700 e alguma coisa, mas para quem o Spinoza, Deus é a natureza, né? Simplificadamente é assim, cada um de nós é como se fosse uma partícula do universo, né? Spinoza, os rótulos simplificadores são Deus é a natureza, ou panteísmo, né? Deus é tudo, não é? E cada um de nós é como uma partícula disso, né? Um pedacinho disso, né? Então, não dá para pensar na pessoa ou numa pessoa sem pensar no universo inteiro, né? Então, isso é uma coisa antiga. O Einstein foi uma pessoa brilhante, assim, do século XX, né? Fim do XIX, XX, nasceu ainda no fim do XIX, mas, assim, a relatividade do início do século XX. O Einstein admirava muito o Spinoza, né? E foi muito atrás aí do Spinoza, sobretudo nessa perspectiva de integração entre o micro e o macro, né? O pequeno, assim, a unidade, o ser humano, assim, e a natureza, né? O Einstein apreciava isso. Mais recentemente, quer dizer, a gente tem físicos ou cientistas ou meio filósofos como o Lovelock ou Lovejoy, com trabalhos interessantes, né? Os dois escrevem sobre o mesmo tema, mas título de livro assim, Gaia, a hipótese Gaia. O que é isso, a hipótese Gaia? Já ouviram falar disso daí? O que quer dizer isso aí? Gaia é a Terra, né? Mas a Terra como um ser vivo. Pensar na Terra como se pensa num ser vivo, né? E o Lovejoy tem um livro que se chama A Grande Cadeia do Ser. É um livro bonito, A Grande Cadeia do Ser, né? Em que começa de uma pedra, uma planta, um animal, um ser humano, essa cadeia do ser que ele está falando, né? E de como a vida há em todas essas instâncias e de como não dá para você ficar pensando na pessoa, pensando no mundo antropomorficamente, pensando no mundo como se estivesse pensando num homem, numa pessoa humana, né? Independentemente do resto, dos animais, das plantas, das pedras, né? Da terra como lugar que a gente vive. Nós falamos aqui outro dia que a Constituição Suíça não fala de
direitos humanos. A Constituição suíça fala de direitos, deveres das criaturas. E por criatura entende tudo, né? Criatura é um ser humano, um animal, uma planta, né? Então, direito das plantas, e chega a esse ponto. E isso é defendido com livros assim clássicos, importantes, como esse, Gaia, que é um livro de ciência, mas que meio filosofia, meio ciência, mas que apresenta a Terra como um ser vivo, não é? Ou a grande cadeia do ser, que coloca essa continuidade entre, né, nesse percurso de uma coisa bruta, inanimada, até um ser humano, uma pessoa, né? Porque, pensando bem, é muito simples a gente pensar as questões de valores, as questões éticas, unicamente na perspectiva do ser humano, né? Mas a gente não existe fora do nosso ambiente. Olha, eu não sou católico, não tenho religião assim. Tem as minhas fés, mas isso é outra coisa, né? Mas o documento mais interessante a respeito disso, a Terra como o nosso lar, nosso ambiente, e essa junção do micro com o macro, em termos recentes, é a recente encíclica, foi de maio desse ano, do Papa Francisco. É uma pérola esse documento. Se baixa no Google, não é? Tem os livrinhos por aí, mas a gente baixa no Google à vontade. É um documento com 90 páginas, mais ou menos, né? 88, 90 páginas, né? Apresentando a problemática assim, da vida, né, humana hoje, um documento de maio desse ano, né? E que apenas para vocês terem a ideia e irem buscar o documento, se interessarem, eu pus aqui só o índice dele, né? Tem 2 páginas aqui só com o índice para vocês verem o tipo de preocupação. Ó. A encíclica se chama Laudato Si, que é louvado seja, né? Agora, olha o capítulo 1, a poluição, o que está a acontecer à nossa casa. Então, a poluição, as mudanças climáticas, a questão da água, a perda da biodiversidade, a degradação social, da qualidade de vida, não é? A desigualdade, e vai por aí. Esse é o tema da encíclica. Muito bem escrita, muito interessante, impossível fugir disso, independente de se você tem, não tem religião, qual a que você tem, não é? Aliás, isso faz parte do texto da encíclica, né? Dizer, olha, independentemente do seu credo, está no texto da encíclica, né? Pensa aqui comigo, dá para continuar assim? Né? O capítulo 2 é um capítulo da fé e tudo, então, se quiserem deixar de lado, não vai fazer falta na leitura do que segue, né? Mas no capítulo 3, se começa a examinar as raízes da crise, a raiz humana da crise, apresentada no 1, né? O capítulo 2 é bem para mostrar que isso já estava desenhado nos livros sagrados, já tinha como que... já estava prefigurado o desastre, né? Mas no 3 se começa a falar da raiz humana, e aí a tecnologia é o primeiro item. Item 1, a tecnologia, criatividade, poder, a globalização do paradigma tecnocrático, o antropocentrismo moderno, quer dizer, o pensar é no homem que está aqui explorando a Terra, e a Terra está acabando, o problema dela. Depois a gente arruma um lugarzinho em Marte, ou em Plutão, ou sei lá onde, vai morar em outro lugar, não é? O relativismo prático. Então, os temas são realmente absolutamente pertinentes. E a análise é uma análise muito bem feita, não é? A ecologia integral é o capítulo 4. E o capítulo 5, algumas linhas de orientação e ação. Quer dizer, é interessante que se sai da mera contemplação e se vai propor linhas de ação. Então, é um documento, assim, admirável. Eu sou um apreciador de encíclicas, viu? Em geral. Tenho
praticamente todas as que eu tive a notícia e fui atrás, né? Ao longo das décadas, né? E são raros os autores ou os documentos em que se consegue falar do mundo sem estar falando de uma coisinha específica, da economia ou disso ou daquilo, né? Mas está pensando grande assim. Se você concorda ou não com as ações que são propostas, isso é um pormenor. Ah, eu não acho que seja por aí. Tá bom, então você acha que é por onde? Tudo bem. Mas o problema é colocado de uma maneira grande, não é? Que a gente vê o tamanho da encrenca. A gente não vê só numa perspectiva de um Estado, de uma nação, né? De uma ideologia, de uma matéria, não é? A tara dos biólogos e tudo. Não vê a ecologia como um problema que cabe ao pessoal da biologia pensar. É um problema nosso.